Eu vou mostrar para vocês um outro mapa, irmãos, um mapa de como foi formada a estátua de Nabucodonosor, que profetiza não somente as eras, mas também o último reino, o oitavo rei. Nós vamos ter o primeiro reino, que é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro é a Babilônia, como fala mesmo em Daniel 2, e ela hoje é o atual Iraque, irmãos. Depois nós vamos ter um segundo reino, que é um reino de prata, irmãos. Esse reino de prata é a Pérsia. A Pérsia hoje é o atual Irã. Pode pesquisar que vocês vão encontrar também essa informação. Babilônia, atual Iraque, Pérsia, atual Irã. E depois nós vamos ter o reino de bronze. Esse reino de bronze que iria dominar toda a terra. Isso fala tanto em Daniel 2 como em Daniel 7. Esse reino de bronze é o seguinte, você vai ter que olhar para ele através de 2 países, pelo menos. Você vai ter que olhar para ele hoje e enxergar a atual Turquia e também o Egito. Por que você vai ter que olhar para a atual Turquia e para o Egito? Eu vou explicar isso de maneira resumida. Lembra do leopardo de 4 cabeças e 4 asas de ave que foi mostrado? Esse leopardo de 4 cabeças e 4 asas de ave, ele representa o reino de bronze, só que Deus está dando a informação de um reino dividido. Esse reino, que era o reino de Alexandre o Grande, foi dividido em 4 partes pelos seus generais. Aí vocês vão ver que uma cabeça ficou com o norte, a outra cabeça ela ficou com o sul. O Egito foi conquistado por Ptolomeu, reino do sul, e o norte foi conquistado pelos Seleucidas. O Seleuco ficou com o norte. As outras 2 cabeças não é tão importante agora. E entre o reino do norte e o reino do sul, o destaque é o reino do norte. Dá para ver isso em Daniel 11. O reino do norte hoje é a atual Turquia. Mas você vai ter que olhar para a Turquia da seguinte maneira. A Turquia, um dia, ela foi a terra de Magog, irmãos. Pode pesquisar isso. O que é hoje a Turquia, um dia parte dela foi território da terra de Magog. Também já foi território da Assíria. A atual Turquia compreendia partes do reino da Assíria. Também já foi território grego. Sabe por quê, irmãos? Antíoco Epífanes, da linhagem dos Seleucidas, como vocês estão vendo aí na tela, ele conquistou grande partes da Síria, da antiga Síria, e virou território grego. Então foi da antiga Síria que se levantou aquele chifre pequeno figuradamente. O chifre pequeno de Daniel 8 foi apenas uma figura, porque o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Antíoco Epífanes foi uma figura. Da linhagem dos Seleucidas, conquistou boa parte do território da Síria e virou território grego. Mas não é só isso. Um dia também a atual Turquia já foi a Constantinopla. Constantinopla, onde estava a Roma Oriental. Então a terra de Magog, que já foi domínio da Síria, que também um dia já se tornou território grego, que também futuramente se tornaria Constantinopla, hoje é a atual Turquia. E a atual Turquia em breve se tornará o trono de Satanás, como é profetizado em Apocalipse 3. Tá vendo essa figura aí do lado do trono, com a marca da besta? Isso daí é justamente a marca da besta, se vocês forem pesquisar no grego e no Alcorão. Eu vou estar mostrando isso para vocês em um outro vídeo. Então eu vou mostrar rapidamente a perna oriental. Não vou mostrar com todos os detalhes, mas eu vou mostrar de maneira rápida. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Embora primeiro nós devêssemos começar pela perna do Ocidente, só que nesse gráfico eu comecei pela perna do Oriente. E a perna do Oriente é o seguinte, ela já foi domínio romano. Em 330, um imperador chamado Constantino conquistou essa região. E aí passou a ser chamado de Nova Roma. Nova Roma porque já existia a perna do Ocidente. Já existia partes da perna do Ocidente. Isso eu vou explicar no próximo gráfico. Então esse imperador chamado Constantino faz a expansão do reino de Roma para o Oriente. E aí ele conquista uma cidade e essa cidade passa a ser chamada de Nova Roma. E também ela leva um segundo nome, Constantinopla, que é o seu próprio nome. Constantino, Constantinopla. E leva um terceiro nome também, Império Bizantino. E essa Nova Roma, que também é chamado de Constantinopla ou Império Bizantino, hoje é a atual Istambul, a grande cidade da Turquia. E aí a gente pode estudar a perna ocidental, que na verdade deveria ser a primeira. É preciso entender bem sobre essas 2 pernas de ferro, a Era do Ferro, para a gente entender corretamente sobre os pés. Os pés da estátua, que é em parte de barro e em parte de ferro. Eu fiz esse gráfico também, irmãos, para a gente prestar atenção nas pernas, nas partes das pernas de ferro e nos pés. Vocês vão ver, irmãos, que muitas informações estão escondidas na Era do Ferro.
e também na parte dos pés. A revelação é espetacular. Alguns têm a tendência de ficar olhando só para Roma, outros só para o Império Otomano, e aí há um desequilíbrio. Eu vou explicar isso para vocês. A história da humanidade, irmãos, do Império Romano para frente, está modelada na estátua. Deus deixou a estátua para a gente colocar datas e estudar a história. A história tem que bater com as pernas da estátua, tem que bater com os pés, tem que estar tudo em concordância. A estátua toda, ela é um mapa do plano de Deus e um mapa das nações. O melhor lugar para se olhar e conhecer os tempos é a estátua, principalmente a parte das pernas, porque as pernas é a parte mais complexa da estátua. Se você não entender corretamente as pernas, você não vai entender os pés. É claro que a gente vai ter que comparar ela com Daniel 7, com Apocalipse 10, 11, 12, principalmente o 13 e o 17. Ao olhar para os 10 dedos da estátua, você vai ter que comparar com os 10 chifres do quarto animal. Tem revelação que vai ter somente na estátua, tem revelação que vai ter somente no quarto animal. Tem que comparar um com o outro ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí nós vamos ter grandes revelações. É o seguinte, eu tirei as pernas da estátua para a gente construir o tempo. Vocês vão ter que prestar bem atenção no que eu estou falando, vocês vão ter que me ajudar a analisar isso, porque pode ter alguns pontos que eu passei desapercebido. Algumas coisas vão ser novidade para vocês, mas vocês vão ver que tudo isso faz sentido. Tudo isso que eu estou falando tem uma boa concordância, tanto com a história da humanidade como com a Bíblia. Aqui eu estou colocando a história gradativamente, sabe? Tanto a perna ocidental como a perna oriental, as duas indo juntos, se formando juntamente, mas não é assim que acontece na história. Eu coloquei gradativamente somente para vocês entenderem o gráfico, mas na verdade nós vamos ter que estudar qual é a parte que vem primeiro, depois a parte que vem em segundo lugar, a parte que cai, a parte que continua. Mas em tudo isso, a história da humanidade vai revelando o formato da estátua, ou o formato da estátua vai revelando a história da humanidade. Então, irmãos, eu vou remover mais uma vez a parte de ferro e a parte do barro e ferro. Aí nós vamos estudar como foi a formação das pernas da estátua para chegar nos pés, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ter a parte ocidental. Eu coloquei só esse pedacinho para fazer a ilustração para vocês. Tem paciência e eu vou explicando e vocês vão ver como isso vai tomando sentido. A parte ocidental é onde se inicia a perna da estátua. Eu não vou falar da origem do Império Romano e nem do tempo em que Roma estava dominando Jerusalém, do tempo em que Jesus nasceu, né? Vamos pular toda essa parte e vamos direto para a queda do Império Ocidental. Roma era somente Roma Ocidental. Não tinha Roma Ocidental e Roma Oriental no tempo dos apóstolos. Por isso que eu estou indo direto na queda do Império, para facilitar a explicação e depois eu acrescento mais detalhes. Então vocês vão ver que a Roma Ocidental, ela caiu de 376 a 476. Durou mais ou menos 100 anos para cair, mas foi mesmo em 476 que a Roma Ocidental caiu. E Roma Ocidental caiu pelas mãos de Flávio Odoacro. Ou seja, Roma Ocidental caiu pela mão dos bárbaros. Mas aí tem uma coisa interessante. Antes de Roma Ocidental cair em 476 pelos bárbaros, Constantino expandiu a Roma para o Oriente. Aqui a gente vai ter a parte oriental começando a nascer. Então, em 330, um imperador chamado Constantino conquistou a parte oriental e deu o nome para a cidade de Constantinopla. Até aqui a gente tem a Roma Oriental, 330 agora, Constantinopla, chamado também de Império Bizantino, e a Roma Ocidental caiu em 476. Só que a perna oriental continua, irmãos, a história continua. Tem todos aqueles detalhes de Constantino, como ele se achegou ao cristianismo, misturou o paganismo com o cristianismo, tudo esse detalhe. E aí a perna oriental continua. O Império Bizantino vai cair em 1453 pelas mãos dos turcos otomanos. A antiga Constantinopla, Império Bizantino, hoje é a atual Turquia, irmãos. Ou seja, a antiga Constantinopla hoje é domínio islâmico. Caiu em 1453. O Império Otomano, irmãos, já estava no poder desde 1299. O levante deles foi por causa das cruzadas. Pesquisa tudo isso que vocês vão ter mais informações sobre a perna direita. Ou seja, é ainda a Era do Ferro. Todas essas datas têm que estar aí na perna direita. Só que é o seguinte, irmãos, o Império Bizantino, que tinha como capital Constantinopla, caiu em 1453 pelos turcos otomanos, mas não acabou a perna de ferro. Continua. Nós temos que encontrar na perna de ferro, nas pernas de ferro, as datas. O Império Otomano continua dominando, irmãos. A perna de ferro ainda continua.
entendeu? De 1453 até 1922, alguns falam 1924. Ou seja, o Império Otomano caiu em 1922 por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial. Agora, por que eu estou colocando a queda do Império Otomano em 1922 nessa parte da estátua? Eu vou explicar o porquê para vocês. Porque se eu colocar o Império Otomano caindo nos pés da estátua, o negócio vai ficar muito complicado, irmãos. E por que também que eu estou colocando a data da Primeira Guerra Mundial, se bem que não está escrito aqui, né? Esses detalhes eu queria acrescentar em um outro vídeo. Por que eu estou colocando essa data perto dos pés de barro e ferro? Por que a Primeira Guerra Mundial não está mais para cima? Por exemplo, aqui nesse ponto de 1453. Você tem que encontrar, irmãos, onde que está a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial? Nas pernas. É nas pernas ou nos pés? Se for nos pés, você tem que ter uma explicação. Se for na perna, você tem que ter uma explicação. Pode ver que nas pernas de ferro eu não estou pulando Roma e nem o Império Otomano. Só que eu não estou contando o Império Otomano como um sétimo reino. Você entendeu, irmãos? Muitas pessoas falam da queda do Império Otomano sendo o sétimo reino, ou seja, sendo a sétima cabeça que já caiu no passado, foi ferida e agora está revivendo. Ok, se a gente fosse colocar essa explicação na estátua, aonde a gente colocaria? Em que parte das pernas ou dos pés? Essa é a questão. Não pode calcular as coisas somente olhando para Apocalipse 17. O Apocalipse 17, irmãos, como vocês já devem ter percebido no que eu expliquei nesse vídeo mesmo e em outros vídeos, o Apocalipse 17 é a explicação final. É a explicação que traz o desfecho de toda a explicação referente à estátua ou os 4 animais. Pode ver que em Apocalipse 17, Deus está explicando sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é semelhante ao leopardo, Grécia, com pés de urso, Pérsia, e boca de leão, Babilônia. Ou seja, está explicando a estátua em Daniel 2, está explicando os 4 animais em Daniel 7, está explicando até Daniel 8, até Daniel 9. Aí você pode perguntar, Luiz, mas aonde que está explicando a estátua em Daniel 17? Se você fizer essa pergunta, quer dizer que você não entendeu as primeiras partes do vídeo. Olha a explicação dos 10 reis. São 10 reis que não receberam o poder, ou seja, um reino que não veio ainda. Quando viesse, teria que durar pouco tempo. São 10 reis que não receberam autoridade, poder, mas receberão autoridade como reis, junto com a besta, que é o 8º rei, por 1 hora. Eles não vão receber poder e autoridade sem a besta. Vão receber junto com a besta. Ou seja, está explicando sobre os 10 chifres da besta. Está explicando sobre o 4º animal de Daniel 7. Então está explicando sobre os pés da estátua, irmãos. Então, se eu coloco o Império Otomano sendo a 7ª cabeça da besta, que durou pouco tempo, e agora está revivendo sendo o 8º rei, como é que eu vou explicar a questão dos 10 chifres? Porque os 10 chifres são os 10 dedos da estátua. Eu vou dizer que os 10 dedos da estátua já levantou, então não é difícil de perceber que Deus projetou um cálculo em Apocalipse 17 que tem que ser comparado com Daniel 7 e Daniel capítulo 2 com a estátua. O cálculo que você vai fazer lá em Apocalipse 17 tem que estar em concordância com a estátua. E isso vai ficando mais claro no decorrer da explicação. Por isso que eu coloquei a queda dos turcos otomanos ainda na parte do ferro em 1453 e aí mais de 400 anos depois, em 1922, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, a queda do Império Otomano, porque a Guerra Mundial vai de 1914 até 1918. O Império Otomano já estava enfraquecido antes da Primeira Guerra Mundial, antes de fazer aliança com a Alemanha. E aí, por causa dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, o Império